Fala, gurizada do Fidedigno, tudo bem com vocês? Eu sou Benhur Silva e hoje tem indicado ao Oscar aqui. Vamos falar de Ataque dos Cães, fazer a crítica com alguns spoilers. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clique na sinetinha para receber novas notificações e curte aqui o vídeo. George e Phil são irmãos e têm seus negócios ali de família. Entretanto, todavia, mas porém, George acaba se apaixonando por Rose e esse relacionamento não é nada bom para o Phil. Ele acaba sendo extremamente contra esse casamento e faz de tudo para tornar a vida da Rose e também do Peter, o filho da Rose, um inferno. Ataque dos Cães, ou The Power of the Dog, é uma adaptação de uma obra literária. Com a direção de Jane Campion, que também é responsável pelo piano, ele é um filme que uma palavra define bastante. Ele é um filme contemplativo. O filme ele tem uma batida bem mais lenta, ele demora o tempo que for para desenvolver seus personagens e também ele tem uma estrutura um pouco peculiar de contar essa história. Em vários momentos a gente não sabe muito bem quem é que é o protagonista. Ora pode ser o Phil, ora é o George, ora é a Rose, outra hora pode ser o Peter. As histórias são desenvolvidas de forma bem gradual e de uma forma bem interessante, já que a Jane ela pega cada personagem e destrincha a história dele pra gente entender o contexto de cada um, sem fazer com que um personagem só seja o central e que todos girem ao redor dele. A forma peculiar que eu falei de contar a história se dá por conta das elipses. A gente tem aqui várias passagens de tempo bem grandes e o filme dá alguns saltos assim que deixa a gente um pouco confuso em alguns momentos. Mas para quem estiver bem interessado e engajado com a história, esses saltos são muito importantes. Como uma estrutura assim de roteiro mesmo, de trama, The Power of the Dog é um filme muito bacana, porque ele desmistifica essa figura do machão, do cara, né, do cowboy tóxico, daquele tipo de cara que é durão, já que o Phil tem muitas camadas. Ele é um cara que não tem nenhuma satisfação em estar ali, ele odeia todo mundo, ele é um cara muito difícil de lidar todos os dias e ele não quer mudar. Ele não toma banho para afastar as pessoas, ele xinga todo mundo, ele é um cara extremamente desagradável e não tá nem aí mesmo. Ele é tão filho da mãe que ele acaba destruindo a cabeça da Rose, ele implica demais com o próprio irmão e ele tenta fazer isso com o Peter. E eu acho que aqui tá realmente a grande sacada do filme. No primeiro momento a gente entende que o Peter é um personagem frágil, que realmente fica sentido com tudo que o Phil fala. Só que ao longo do tempo a gente vai entendendo que o Peter, na verdade, é o que o Phil gostaria de ser e muito mais, já que ele tem até alguns tracinhos de psicopatia, então o Peter é um personagem ainda mais complexo. A trilha sonora ajuda muito, a todo momento a gente tem essa incomodação, a trilha sonora ela é incômoda, ela faz com que a gente se sinta assim pressionado, a gente fica não nos sentindo muito bem, já que os passos do Phil, a gente sente quando o Phil vai estar em tela e o cara, ele dá um sentimento ruim na gente. E essa tensão que ele tem com o Peter, que é uma mistura de uma tensão tanto de assim, asco com até uma tensão sexual entre os dois. Tem uma cena específica do filme que eles têm uma interação assim que ela é subliminar, mas vendo em tela é quase como se fosse uma relação sexual entre os dois. O mais legal do roteiro é entender que o Phil é amargo desse jeito por conta de um acontecimento muito importante que ele teve de uma pessoa que fez parte da vida dele e que mudou a forma do Phil pensar. Por conta da repressão da homossexualidade naquela época, a gente tem que entender que o Phil é desse jeito triste e raivoso, porque tudo aquilo lá, todo esse ambiente que ele vive, dos cowboys principalmente, é um ambiente que não aceita a homossexualidade, não aceita a diferença. Então ele pensa o seguinte, se eu vou ser infeliz, por que os outros têm que ser felizes? Isso é um fato muito bacana do filme e eu acho que essa estrutura assim, que é moldada de acordo com tudo que ele sente e também mostrando essa contraparte do Peter, é algo que faz com que o filme seja incrível de verdade. O longa está indicado em 12 categorias do Oscar, dentre elas melhor filme, melhor direção e melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante e melhor ator, inclusive. Eu acho que deve levar em algumas categorias,
principalmente melhor ator coadjuvante, já que o trabalho do Cole Smith McPhee é sensacional. Ele é um ator que consegue trazer uma leveza pro Peter, personagem. Ele tem esse toque assim muito interessante. Ele, ao mesmo tempo que ele tem uma doçura no olhar, nos gestos, ele consegue ser perturbador, ele consegue trazer esse ar psicótico do personagem e ele se mostra assim muito forte nas cenas. Eu acho que não tem pra ninguém, acho que ele deve levar essa estatueta aí. Eu gostei muito das atuações também do Jesse Plemons e da Kristen Dunst, que são um casal na vida real. Eles têm uma química interessante juntos. O Jesse Plemons tem uma atuação mais introvertida, ele fala pouco, mas corporalmente ele consegue se expressar muito bem. Então ele é um cara que tem uma atuação muito legal aqui. E ela tem ali muitas cenas impactantes. A personagem é sofrida, a gente entende o sofrimento dela. E a Kristen Dunst consegue ter assim, essa mistura também de um pouco de inocência com tristeza, com dor. E até um pouco de malandragem da personagem, já que ela entende que ela tem que revidar todas as maldades que o Phil faz. Então, eu gostei da atuação dela também. Mas falando especificamente do nosso protagonista, o Benedict Cumberbatch faz um trabalho magnífico aqui também. Eu gostei demais do Phil. Ele é um personagem que tem várias caricaturas, assim. Ele é um cara que a todo momento fica ali sendo grosso, difícil, e o Benedict consegue entender isso. É o tipo de personagem que ele já faz normalmente. Então, assim, é aquela coisa do cara que é gay, mas tem que ter essa introversão e, ao mesmo tempo, já que ele não pode ser o que ele gostaria de ser, ele não pode ter a vida que ele tem, ele destrói com tudo e o Benedict consegue explodir quando é preciso e também ter uma coisa assim muito mais introspectiva, mais intensa. Tem uma cena específica que ele está lembrando dessa pessoa, do passado dele, que ele tem um paninho lá, uma coisa do cara, e que ele fica pensando nele, sabe? E tem toda uma atmosfera ali naquela cena. E quando também ele é um cara legal, quando ele entende que o Peter mostra pra ele que ele poderia ter sido muito melhor, a gente rapidamente consegue sentir essa química dos dois. E o Benedict ajuda muito com a experiência dele em tela. Então, assim, é algo que a gente enxerga, o cara realmente é um ator completo. A direção de Jane Campion é incrível, a fotografia do filme é excepcional. Tem cenas assim amplas, com vários lugares vastos, a montagem é interessante. Então, assim, tudo meio que funciona no filme, mesmo ele sendo um filme que não é para todo mundo, já que essa lentidão, essa intensidade afasta um pouquinho algumas pessoas. Ataque dos Cães é um filme forte, é um filme pesado, mas é um filme contemplativo. Então, assim, minha nota é uma nota 4,5. Eu gostei bastante do filme e eu acho que ele deve fazer com que a crítica dessa vez não torça tanto o nariz, a academia principalmente, e deva levar aí várias categorias principais do Oscar dessa vez. E vocês gostaram do filme ou não gostaram? Comenta aqui embaixo. Nos sigam nas redes sociais. Se puderem dar uma forcinha lá na plataforma roxa com o subscribe, a gente agradece bastante. E também dá uma pulinha no site lá, fidedigno.com.br, que tem a crítica em texto e também todo o nosso material bem vasto e bem interessante para você.